Chegamos ao fim de mais uma semana, sexta-feira, e hoje nós temos um texto que nos vai ensinar, ou pelo menos nos fazer pensar em algo muito interessante. O texto é de Lucas, capítulo 13, e nós vamos estar lendo a história que está entre o versículo 10 ao 17. Portanto, Lucas 13, 10 diz assim: E ensinava no sábado em uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se há mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Que texto lindo, que texto maravilhoso de Jesus atuando para curar e chacoalhando a realidade hipócrita de algumas pessoas que estavam na dianteira da religião, mas que não estava atuando esta religião, esta palavra, a verdade e o amor de Deus em suas vidas. Então, há 2 aprendizados maiores neste texto que nós vamos estar falando. O primeiro, rapidamente, é aquele mais óbvio. O mais óbvio, quando nós lemos este texto, é entender de que, como acabamos de falar, Jesus curou num sábado e, ao ser repreendido, pelo líder da sinagoga acerca da cura no sábado, Jesus lhe jogou na cara que eles, os próprios líderes, soltavam os seus animais para permitir a beber água. Como, então, neste paralelo, seria proibido soltar da prisão uma mulher que estava presa? Então, Jesus estava trazendo a realidade moral maior do que a realidade legal. Ou seja, para trás da lei está a moral de Deus, e Jesus ali estava esclarecendo. Quando Deus instituiu o sábado, ele diz, foi por causa do homem. E ele instituiu para descanso, porque nós precisaríamos e precisamos, e é sábio o que Deus fez. E Deus aproveitou, enfim, na sabedoria de Deus está a instituição do sábado, mas não foi para que a graça de Deus jamais deixasse de ser manifestada em qualquer dia que fosse. Amém? Não queremos nos tardar nisso, porque a segunda coisa é o que mais me interessa compartilhar com você hoje, porque é alguma coisa que me dá uma coceirinha aqui. Algumas vezes eu me faço algumas perguntas, e foi um texto que me ajudou a encontrar isto. Trata-se do espírito de enfermidade. Veja que no versículo 11, o autor Lucas, do Evangelho, escreve que estava uma mulher com um espírito de enfermidade. O que significa isso? Bom, primeiro, é óbvio que ela estava enferma. O próprio texto deste versículo 11 explica que tipo de enfermidade. Ela era curvada, Algumas pessoas, você com certeza já viu, bem curvada, e ela não conseguia se endireitar. Não sei se ela era uma pessoa jovem ou muito mais velha. A maioria das pessoas que a gente vê assim já estão de bastante maior idade. Mas ela estava nessa condição há 18 anos e ela não podia se endireitar. E veja que o texto bíblico esclarece que era um espírito de enfermidade. Aí eu continuei lendo o texto e vi que Jesus curou-a de maneira natural para ele. Ou seja, Jesus não expulsou a princípio o espírito, o demônio. Jesus simplesmente pôs a mão sobre ela e a libertou de sua enfermidade. Aí teve aquela palavra, troca de palavras com o líder da sinagoga. E no versículo 15,
ele esclarece, na verdade, versículo 16. Primeiro ele chama esta mulher de filha de Abraão. O que significa isso? Ela não era fora da comunidade de Israel. Ou seja, ela era israelita. Ela era da descendência de Abraão. Portanto, ela tinha o conhecimento da lei de Deus, ela tinha a bênção de Deus sobre a nação. Mas veja, mais uma vez, irmãos, é tão interessante ver isso. A situação espiritual que se encontrava Israel. Às vezes antigamente, quando pensava em Israel, apesar das suas falhas, é como se fosse um povo muito santo, especial, um povo de Deus e ponto. E por ser de Deus, havia aquela questão quase de uma perfeição, ou pelo menos no sentido de que todos estavam salvos. Mas veja a situação, que desde João Batista, este clamor ao arrependimento, e a gente estudou há 2 textos atrás sobre aqueles que foram da Torre de Siloé, né, aqueles acidentados, que Jesus disse, não pense que eles são vítimas maiores do que vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês também vão ser punidos, vão morrer também, vão perecer, foi a palavra que Jesus usou, falando no sentido eterno. O que eu quero dizer com isso? É que uma filha de Abraão, no sentido genealógico, ou seja, israelita de sangue, não estava isenta de ter uma malícia, uma enfermidade espiritual. E você vai reconhecer comigo que outros israelitas, no período de Jesus, você lembra de um pai que trouxe um filho endemoniado, você lembra de outras mulheres que menciona a Bíblia que Jesus expulsou o demônio delas. Há menções de pessoas de fora da comunidade de Israel, mas há menções das pessoas israelitas também, e essa é uma delas. E veja que no versículo 15, quando ele confronta o líder da sinagoga, no versículo 16, ele não só diz que ela é filha de Abraão, mas aí está outra coisa, 18 anos Satanás a tinha presa, ou seja, não foi um engano dizer que era um espírito de enfermidade. O texto comprova a si mesmo nessa história, e veja que agora a narrativa é das palavras de Jesus. A primeira narração foi Lucas, que estava recontando a história e dizendo de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Amém? Agora, no versículo 16, é Jesus que está falando com o líder da sinagoga, chamou de hipócrita e perguntou para ele, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Então, o que eu aprendo com isso? É que há diferentes tipos de fontes, se eu pudesse dizer, de enfermidades. Isso é um entendimento que é muito importante para nós que queremos entender as Escrituras, interpretar as Escrituras. É discernir essas diferenciações e discernir quais são as exceções daquelas que são, entre aspas, as regras. O que eu quero dizer com isso? Por via de regra, a enfermidade vem porque, por causa do pecado, nós somos suscetíveis, não é, a envelhecer, e as mazelas do mundo, portanto, vêm pelas intempéries, vêm pelos vírus, vêm pelos animais, vêm pela idade, pela deploração do próprio corpo. As enfermidades vêm disso. Na maioria dos casos, as nossas enfermidades são de causas naturais. Muitas delas pioradas pela nossa vida moderna, cheia de toxina, comida que nós comemos, enfim, uma série de coisas, mas, por um lado ou por outro, daqueles que viviam nos perigos da vida aberta do campo, a nós que vivemos os perigos da vida moderna, o fato é que as enfermidades naturais são a maioria das enfermidades com que nós lidamos. No entanto, existem também enfermidades que Deus coloca. Estas são muito raras. Raríssimas. Mas você vai lembrar, por exemplo, de Miriam, lembra? A irmã de Moisés, que quando ela com seu irmão pecaram contra Moisés, falaram contra Moisés, o que aconteceu? Deus pôs nela o quê? Lembra? Uma lepra. Isso. Ela até teve que ser afastada da comunidade do arraial, né? E ficou com a lepra, se não me engano, 7 dias. Até que houve uma intervenção, rogaram por ela, e ela foi recebida, limpa por Deus e trazida de volta. Então, há possibilidade, há eventos bíblicos de que Deus coloca a enfermidade, permite
que esta pessoa se torne enferma por alguma razão. Ora, isto não nos dá o direito de dizer esta pessoa está porque fez mal contra Deus ou porque está em pecado de maneira alguma. Por quê eu digo isso? Porque estes casos são raríssimos. Pode Deus fazer? Pode. Mas são os casos mais raros que possam acontecer e você pode estar seguro, pelas vezes que aconteceu bíblica, de que Deus faz com um propósito muito específico. E não é em si, na maioria dos casos, ou seja, é uma condenação restaurativa. Este é outro ponto. Não vamos entrar nos detalhes, mas é importante para hoje entendermos que este tipo de enfermidades são raríssimas. É a minoria quase absoluta. E as enfermidades espirituais, irmã, ora, esta vem pela atuação demoníaca numa pessoa. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela não estava encurvada porque o corpo dela se deteriorou, porque uma enfermidade muscular ou dos tendões começaram a fazer curvar, não. Ela se tornou curvada porque um demônio estava nela e fazia ela ter aquela enfermidade. E o interessante notar isso é que outras enfermidades que nós vemos hoje podem sim ser de origem espiritual. E às vezes há coisas que nós não reconhecemos com o nome de enfermidade, mas que aceitamos socialmente ou confrontamos nesta realidade social e que podem ser um espírito. E eu falo isso porque para ter o nosso entendimento aberto, porque algumas realidades, por exemplo, dentre elas a da homossexualidade, muitas vezes a intervenção é espiritual. Então a gente pode dizer é um espírito de homossexualidade. Volto a dizer, não são todos os casos. Não se pode generalizar a 100%. No caso das enfermidades, elas não são a maioria, não é a regra, mas existe. É muito mais daquelas que são por Deus, porque essa é a minoria quase absoluta, mas elas estão presentes por todo o tempo. Satanás pode, né, fazer isso uma vez tendo esta oportunidade nas pessoas e coloca diversos tipos. Há muitas enfermidades de comportamento na área da psiquiatria que são de origem espirituais. Volto a dizer, não são todas. Não é que todo mundo que está louco, todo mundo que é visto como esquizofrênico ou qualquer outra dessas patologias da psiquiatria, nós podemos julgar que é espírito, não. Mas muitos são também. Então nós saímos com um aprendizado hoje muito interessante. É de que há 3 fontes ou raízes para as enfermidades com que nós vivemos, lidamos com ela. Uma é raríssima. Talvez eu e você jamais veja isso acontecer, de que Deus, por algum propósito, permita ou até coloque numa pessoa. Raríssimo. Segundo, espiritual. Aprendemos dessa mulher. E Jesus a libertou. Jesus a libertou e ela ficou curada, porque a causa era espiritual. E com isso aprendemos que há outros paralelos e outras enfermidades que se apresentam de maneira diferente, mas cuja causa é espiritual diretamente. Portanto, saiu o espírito maligno, a pessoa está automaticamente curada. E há enfermidades naturais, que são essas causadas por estilo de vida, pela velhice e por tudo aquilo que nós estamos vivendo pela nossa realidade de pessoas que nasceram debaixo do pecado e que vão envelhecer. Enfim, essas são aquelas naturais. Estas são a maioria delas. Portanto, a gente não pode até dizer, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa vida para tentar ter menos dessa enfermidade, menos sofrimento. No entanto, pela graça de Deus, de todas elas, de toda maneira, nós podemos encontrar em Deus um amigo, um auxílio, um ajudador. Nas naturais, ele é o amigo da hora. Ele pode permitir sim curar. Das espirituais, com certeza, ele quer libertar todos que estão aflitos, que venham a Jesus, aleluia, para serem libertos do mal, entrar no caminho da justiça, no caminho de Deus, no caminho da salvação. E as enfermidades de Deus, com certeza, que são raríssimas, mas o Senhor tem prazer de dar a lição, de tirar da lição e também dar vitória a cada um. Que Deus abençoe, lhe dê um fim de semana abençoado. Amanhã nós teremos a palavra pela missionária Vânia da Silva, que estará conosco ministrando sobre o
o texto de Jeremias, profeta Jeremias. Que Deus abençoe você, tenha um fim de semana abençoado. E se você só me conhece daqui e não conhece o outro canal que eu tenho, por favor, busque professora, Prof, né, Manuela Barros, que nós estamos também disponibilizando para você a classe Escola Dominical. Tá uma classe muito abençoada essa semana. Se você ainda não viu, eu espero encontrar com você lá. Paz do Senhor.